correção divina. Veja bem, hoje eu quero tratar com você sobre este ponto. Às vezes sofrem os salvos, os justos, não porque ele semeou o mal e está colhendo o mal, não por causa da sua identificação com Cristo, porque Cristo padeceu, ele também vai padecer, não por causa do refinar da fé, mas porque ele está sendo corrigido, disciplinado pelo Senhor, o seu Deus. E já de antemão eu quero esclarecer que isso é bom, como nos outros motivos também. E por que é bom? As Escrituras dizem que é bom pelo fato de que Deus, ao corrigir, ele está declarando que ainda tem este como seu filho. Portanto, ao corrigir, ao disciplinar, Deus está cuidando da manutenção ou da restauração da comunhão. Quem está comigo, diga amém. Amém. A disciplina do Senhor, ela tem o objetivo de restaurar. Quando fala de restaurar, é algo que foi corrompido, que foi acabado, né? Algo que, enfim, ou restaurar, ou então preservar. E aí eu chamo de manutenção. Restaurar ou preservar, cuidar da manutenção da comunhão. E aqui está o bom, porque, segundo o texto sagrado, quem não é pelo Senhor disciplinado, quem não é pelo Senhor corrigido, é porque o Senhor já desistiu. É porque o Senhor não tem mais este ou esta como seu filho, como sua filha, como seu servo. Portanto, Deus não tem mais como seu. A comunhão foi rompida e ponto. Eu queria ler alguns textos com você. O primeiro texto que eu quero ler é o de Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 11 e 12. Provérbios 3, versículo 11 e 12, que diz: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enoje da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. A correção do Senhor só é dada àquele a quem o Senhor tem por filho. Esse é o texto base que o autor aos Hebreus vai usar para descrever a disciplina do Senhor em Hebreus, capítulo de número 12. Então é baseado nesta verdade de Provérbios 3, versículo 11 ao 12, que o autor dos Hebreus escreve capítulo 12, principalmente a parte do versículo 4 ao versículo de número 13, que diz assim: olha que interessante: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho.
Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Se suportais, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então veja bem, aquele que não sofre a disciplina do Senhor, a correção do Senhor, é porque Deus não tem mais por filho. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Ora, se a gente aceita a disciplina dos pais terrenos, como não aceitaremos de bom grado a disciplina do Pai dos Espíritos, ou seja, de Deus? Porque o Pai terreno, por um pouco de tempo, nos corrige como bem lhes parecia, mas este, Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, manutenção da comunhão. Porque Deus nos corrige para continuarmos sendo participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. A correção dói, gera tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Em outras palavras, parafraseando, deixa de estar aí murmurando, sendo molenga, levanta, porque Deus está te corrigindo para te sarar. Versão Josimar Gonçalves atualizada. Aleluia. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Estou mostrando para você que um dos motivos de sofrermos, padecermos, porque Deus pode estar nos corrigindo, crente. Versículo 32 diz assim: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Por que que Deus corrige, disciplina, repreende os seus filhos? Primeiro, porque Ele ama. E porque Ele ama, Ele quer a manutenção dessa comunhão, dessa relação, para que possamos participar da sua santidade. E 2, para que a gente não se perca, irmãos, e sejamos condenados com o mundo, ou seja, é Deus nos salvando. Amém? Você entende isso? Pois bem, a grande questão é o crente perceber isso no viver prático. É o crente, quando estiver passando por alguns tipos de aflições e angústia, ele fazer uma análise de si, refletir sobre o seu estado, sobre a sua condição, sobre a sua vida, e ele fazer essa sondagem: por que eu estou passando por isso? Porque eu fiz uma semeadura? Uma má semeadura? É porque eu estou testemunhando de Cristo e o mundo está me odiando e por isso está me perseguindo? Ou porque Deus está purificando, refinando, Deus está provando se a minha fé é genuína, para gerar em mim, entre outras coisas, a perseverança, para que eu não desista, eu continue até o fim? Ou porque eu estou em pecado
ou porque eu tenho vivido de uma forma que não glorifica a Deus numa área da minha vida. E Deus, por zelo, por amor, Ele está me botando na prensa, Ele está me disciplinando, me corrigindo para ver se eu caio em si, eu me arrependo e deixo o pecado e não me perca. Tem que haver essa pergunta, crente. Tem que haver essa reflexão. Porque se não houver, tem crente que dá de bonzinho ainda, fica murmurando. Ó Deus, não me vê. Ó Deus, não me ama. Ó Deus, por que isso? Depois que eu comecei a ser fiel, a ser dedicado. Tem crente que ainda paga de bonzão, quando na verdade ele precisa cair em si. Crente, olha para a tua vida. Você acorda, crente. Acorda, mano. Você está encobrindo o pecado, você está guardando o pecado, e Deus está vendo que dessa maneira você vai se perder, você vai se desviar, você vai se condenar. Ele está te salvando, e ao invés de você agradecer, você está murmurando. Oh Deus, porque eu estou desempregado. Oh Deus, eu estou dando um exemplo aqui, viu, irmão? Estou dizendo que está acontecendo isso, mas vai que está. Oh Deus, por que não abre-se a porta? Oh Deus, misericórdia. Eu queria alcançar isso, eu queria realizar aquilo, mas sem trabalhar. Ou tribulação. E realmente, dificuldade financeira abala as estruturas da relação, compromete o relacionamento no casal, enfim, traz uma tribulação terrível. Mas vai que você está sendo corrigido pelo Senhor, porque o emprego anterior que você orou foi muito para receber, e o Senhor abriu a porta, só que você não deu valor, ouviu a voz dos murmuradores do seu trabalho, e começou a caçar os defeitos, e começou a trabalhar de qualquer jeito, e fez aquelas marmotas que o ímpio faz para poder ser enxotado da empresa, que tem crente que faz isso. Por isso é bem feito quando ele não consegue arranjar um outro emprego, ele fica passando pela prova, que ele usa de malícia que nem um ímpio. Eu vou começar a faltar, vou começar a botar atestado, que é para o meu patrão me botar para fora. Isso é coisa de ímpio, e não de alguém que conhece e que serve ao Senhor. Aí vai que a pessoa teve esse comportamento, esse procedimento no emprego antigo, aí Deus, para não deixar essa alma se perder, bota ele no estreito, não abre a porta. Aí quando não abre a porta, meu irmão, todo emprego é bom. Aleluia! Todo patrão é uma bênção. No instante ficar crente, para não se perder. Eu fiz algumas observações aqui. A disciplina ou correção divina de início gera tristeza. O versículo de número 11 do capítulo 12 de Hebreus. Segundo, o objetivo maior da correção é a restauração e a manutenção da comunhão com o Pai. Versículo de número 10 do capítulo 12, para que participeis da santidade do Senhor, ou seja, comunhão. E o versículo 32 de 1 Coríntios 11, para que não seja condenado com o mundo, ou seja, permaneça nele. É preciso entender que o Senhor é santo. Quem está comigo, diga amém. Esse ponto aqui é importante, crente. Você tem que aprender. Josemar, você tem que aprender. Portanto, aqueles que com ele se relacionam, principalmente